TRE absolvendo Sérgio Moro. Para conversar comigo, eu chamo Luiz Fernando Pereira, advogado, integrante da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Luiz Fernando, como está? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Obrigado Luiz, pelo convite, Léo. Luiz Fernando, que é isso, um prazer para a gente aqui. Daqui a pouco, Jesus Mosquera, nosso repórter aqui no Judiciário, também vai entrar aqui para a conversa. Mas eu te pergunto o seguinte, Luiz Fernando. Não tem o que fazer. Essa decisão inicial aqui em relação ao Moro, mesmo absolvendo, ela vai chegar essa decisão à Corte Superior, né? No caso o TSE, que aí sim vai dar a palavra final sobre essa cassação. A minha pergunta é: esse julgamento de absolvição do Moro, ele de alguma forma indica, ou pelo menos pode facilitar, ou pode indicar uma absolvição no TSE, ou boa parte dos analistas dizem que não, que no TSE, de fato, Moro vai acabar sendo cassado. Queria um pouco da tua avaliação. Evidentemente que a gente não está falando aqui de bola de cristal, a gente está falando em relação à decisão de um tribunal, nesse caso de uma maioria, que pode ter uma repercussão em relação ao julgamento na Corte Superior. Bem, eu acho que a melhor forma de responder essa pergunta é fazer referência a um caso recentíssimo. O registro da candidatura do ex-deputado federal Deltan Dallagnol foi julgado antes, como deve ser, e foi no caso do Moro, aqui no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. O Deltan Dallagnol, aqui no Paraná, recebeu 6 votos pelo deferimento do seu registro, portanto, pela manutenção do seu mandato de deputado federal. Lá no TSE recebeu 6 votos em sentido contrário, pela cassação do registro e, portanto, pela cassação do mandato. Aqui 6-0 para o Deltan, lá no TSE 6-0 contra o Deltan. Portanto, a decisão do TRE do Paraná não vincula a decisão do TSE lá em Brasília. É claro que isso não significa que aqui a decisão do TRE seja um dado neutro. Não, claro que não. É melhor ser absolvido, entre aspas, ser julgado improcedente a ação que queria cassar o mandato para o atual senador Sérgio Moro. Né? Sempre é bom levar a Brasília votos majoritários no sentido de afastar a tese que queria cassá-lo. Mas o exemplo do Deltan mostra que não há uma vinculação direta entre o resultado do TRE e o futuro resultado do Tribunal Superior Eleitoral, que inevitavelmente vai julgar o recurso que vai ser interposto nesse caso. Perfeito, Luiz Fernando. Eu vou chamar o Jesus Mosquera. Jesus já está com a gente? Tá. Jesus, acho que Luiz Fernando acabou colocando aqui a bola no chão, mostrando que não necessariamente você tem uma vinculação entre os julgamentos. Citou um caso, inclusive, de uma figura do ponto de vista de origem do Moro ali, tiveram origem na Lava Jato, mostrando que houve, né, uma diferença entre os fundamentos ali. Queria, Jesus, que você fizesse a pergunta agora para o Luiz Fernando. Muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Luiz Fernando. De que forma os advogados costumam preparar esse tipo de recurso? A gente sabe que eles estão aguardando a publicação dos votos no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, mas existe um modelo de petição? Como eles costumam fazer isso? Como isso acontece na prática, doutor? Bom, primeiro, não são só os advogados dos partidos que apresentaram a ação contra o Moro que podem recorrer. Vamos lembrar que aqui no TRE, a Procuradoria Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, deu um parecer pela cassação do Moro. Então, o próprio Ministério Público Eleitoral também pode apresentar um recurso autônomo em relação aos eventuais recursos que serão e deverão ser apresentados pelos partidos que entraram com a ação para a cassação do senador Sérgio Moro. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer que ainda há um recurso a ser julgado aqui no TRE que pode ser apresentado pelos advogados e pelos partidos e pela
Procuradoria Eleitoral, que é um recurso de embargos de declaração, que não terá o condão de alterar o resultado, mas apenas de esclarecer alguns pontos. Eu acho que os votos foram suficientemente claros e fundamentados a ponto de dispensar esse recurso primeiro aqui para o TRE, o recurso deve ir a Brasília. E eu diria que o trabalho dos advogados está precisamente em tratar de duas variáveis desse caso que tornam o processo muito complexo, em torno das quais essas duas variáveis giraram as fundamentações apresentadas pelos votos que foram a favor ou contra Moro. A primeira variável é resolver o tema diante da ausência de legislação que trate dos limites de gastos na pré-campanha. Portanto, é tudo a partir de uma construção da jurisprudência. É a partir da leitura que os juízes daqui, como os do TSE, farão dos precedentes que já foram concebidos pelos tribunais superiores em relação à pré-campanha. Por exemplo, muito se discutiu se o caso aqui do Sérgio Moro era um caso parecido com a juíza Selma Arruda, que foi caçada lá no Mato Grosso, uma senadora eleita, também por gastos supostamente abusivos no período de pré-campanha. Não é uma decisão aritmética. É difícil dizer se o caso do Sérgio Moro é parecido ou não é parecido o suficiente com Selma Arruda para que possa atrair a mesma consequência à cassação. E a outra grande dificuldade desse caso, e é, portanto, também a dificuldade que terão os advogados, é falar sobre a prova das consequências na eleição que esse gasto a mais teria tido no caso do Sérgio Moro. Os dois grandes trabalhos que terão os advogados para confeccionar esses recursos na linha da dificuldade que tiveram os juízes no quórum de 5-2. Até porque, Luiz Fernando, eu imagino que, a gente sabe disso, que vai ser uma decisão que vai abrir um precedente. Por que vai abrir um precedente? Porque é um caso praticamente inédito. Você até afasta um pouco aí o caso, né, da Célia Arruda, mostrando que inclusive tem diferenças entre os casos. A questão é, por mais que se avalie, e eu não estou avaliando isso, eu acho que, de uma forma geral, o Moro é um político hesitante, né? Ele tentou, de fato, se candidatar à presidência, acaba vendo ali que não teria votos suficientes, a eleição era difícil, uma eleição polarizada, né? Menos aí por culpa dele e mais por uma eleição também polarizada no Brasil naquele momento. Ele ainda pensa ali em São Paulo para o Senado, faz uns movimentos, vê também da dificuldade ali em São Paulo e acaba indo para o Paraná, efetivamente ali, numa eleição, diga-se, que não foi uma eleição fácil também, né, no Paraná. A minha questão é a seguinte, mesmo desconsiderando esse político, né, que se mostra um político que teve dúvidas ao longo da campanha de 2022, uma absorção do Moro não abre um precedente de algum político, aí sim, usando de um artifício, se candidatar a um cargo maior para depois, aí sim, de uma forma planejada desde o início, se candidatar a um cargo menor? Bom, primeiro, Léo, é preciso reconhecer que o caso do Sérgio Moro não é o primeiro. Aliás, na própria eleição do Sérgio Moro, houve o caso do Janones, era candidato a presidente da República, foi candidato a deputado federal. Tem o caso do governador Eduardo Leite, ensaiou uma candidatura à presidência da República e depois foi candidato à reeleição lá no Rio Grande do Sul. Muito bem lembrado, muito bem lembrado, Luiz Fernando, muito bem lembrado. Não se trata, portanto, de um caso isolado. E nós temos que ter muito cuidado ao julgar esses casos, porque o que nós não podemos é transformar toda decisão de um candidato que, num primeiro momento, tenta um cargo maior e depois disputa um cargo menor, como um desequilíbrio automático do pleito e, portanto, merecendo cassação de mandato. Senão, nós vedaríamos um movimento legítimo da política, que é uma decisão de mudar do cargo em disputa. Isso é relativamente comum no Brasil. Quantos são aqueles candidatos a prefeito que depois recuam para uma candidatura a vice-prefeito, a vereador, enfim. Isso é natural da política. Nós não podemos dizer que esses movimentos sejam ilegítimos.
Mas não era isso que estava em discussão no TRE do Paraná, não é isso que vai estar em discussão lá no TSE. A questão é, dado que um candidato a determinado cargo tem um limite maior de gastos a fazer, enquanto não houver convicção de que essa candidatura vai adiante, é preciso ter certo cuidado para avançar nos gastos de campanha, porque senão o recuo depois o coloca numa condição de desequilíbrio em relação àqueles candidatos que não tentaram uma candidatura maior, portanto não tinham um limite maior de pré-campanha para gastos. E foi exatamente em torno disso, como eu disse antes, que girou a discussão aqui no TRE. Belíssimos votos, como do Júlio Jacó e do Rodrigo Sade, 2 desembargadores eleitorais, disseram que, independentemente da intenção de Moro de fraudar o limite, sustentando uma candidatura presidencial que era só para beneficiá-lo como candidato ao Senado, não estava em pauta isso, todo mundo reconhece que não houve uma intenção de fraudar, mas se o desequilíbrio se deu, não obstante a falta de intenção, é caso de cassação mesmo, como disseram os 2 desembargadores, Júlio Jacó e Rodrigo Sade. Os outros desembargadores reconheceram que não havia prova de que esse desequilíbrio se deu em razão desses gastos da pré-campanha. Então, independentemente da decisão do Sérgio Moro, nós temos que entender o seguinte: não se pode criar um precedente que torne ilícita a movimentação legítima da política de quem mira num cargo maior e acaba depois disputando um cargo menor, porque isso não seria respeitar a democracia pela justiça eleitoral. Jesus Mosquera, por favor, mais uma pergunta para o Luiz Fernando. O que me chamou a atenção nesse julgamento foi a interpretação dos números. Cada desembargador teve uma interpretação diferente. O PT, né, a Frente Brasil da Esperança, a Federação Brasil da Esperança, teve uma interpretação diferente em relação aos números da pré-campanha de Sérgio Moro. O PL teve uma outra interpretação. A Procuradoria Regional Eleitoral também teve uma interpretação completamente distinta. Eles foram a fundo ali nas minúcias financeiras do que foi gasto na pré-campanha. Os próprios votos que o senhor citou, José Rodrigo Sade e Júlio Jacob Júnior, que foram votos pela cassação de Sérgio Moro, os dois não tiveram um consenso em relação aos números. Para o Sade, Sérgio Moro gastou R$535 mil com segurança particular, foi um dos gastos mais expressivos, né? E o Jacob, para o Jacob, foram R$591 mil com gastos de segurança. Inclusive, ele fez ali uma conta, pegou cada voo e tirou as pessoas que não tinham a ver com campanha e manteve aquelas ali que estariam, em tese, ajudando na campanha de Moro. Enfim, aí eu vou já chegar na pergunta. Queria que você já colocasse isso na mesa como um fator para a gente fazer uma avaliação aqui da falta de elementos objetivos para se chegar a uma conclusão do que é um gasto excessivo, do que não é um gasto excessivo, né? Muitas vezes ali 1%, 2% é o que vai configurar o excesso ou não de gastos. E aí, como a gente já mencionou, vem mencionando aqui, há um vácuo na legislação eleitoral, né, em relação ao que se pode gastar em pré-campanha. Eu vi eles mencionando algumas jurisprudências de que nessa pré-campanha deveria ter no máximo 10% ou no máximo 20% do total de gastos, juntando pré-campanha e campanha, ou seja, campanha 80%, 20% na pré-campanha. O próprio voto contrário a Sérgio Moro ontem do Jacob, ele considerou ali um teto de 20% e teria passado ali 20,65%. Por causa desse 0,65% na avaliação dele, Sérgio Moro, em tese, extrapolou o teto de gastos. Tem aquela questão também do candidato médio, né? Se são os mesmos gastos que estariam acessíveis para um candidato médio, considerando aí o concorrente médio dessa candidatura. E também a questão da segurança propriamente dita. É um gasto de pré-campanha em benefício individual de um determinado candidato ou não? O próprio presidente do TRE, ele excluiu todos os gastos com segurança. Ele falou, olha, isso daqui é o direito à vida, um direito constitucional, é um direito que está acima do direito de votar e ser votado. E o Sérgio Moro era uma
era um pré-requisito para a candidatura de Sérgio Moro, que vinha sofrendo ameaças, era alvo de um plano de sequestro pelo PCC durante as eleições. A gente não pode se esquecer da facada Jesus, que Bolsonaro... Isso. Então, assim, eu estou colocando aqui os elementos para que o senhor faça uma reflexão de como a justiça eleitoral pode proceder, ou quem sabe até o próprio Congresso Nacional, para colocar aí os pingos nos is nessas questões. Olha, Jesus, ótima pergunta, e eu acho que essa pergunta que você fez revela a importância do Congresso Nacional resolver esse vácuo. Todos esses elementos que foram utilizados nos votos dos desembargadores que divergiram são elementos colhidos das leituras que esses desembargadores fazem da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral sobre o tema, que não é uma jurisprudência tranquila, consolidada, construída em vários precedentes, não. Tem lá um acórdão específico citado por todos os que votaram, cada um com a sua leitura daquele acórdão, né? Então, a primeira conclusão que eu tiro dessa pergunta é respondendo, sim, nós precisamos que o Congresso Nacional entre em cena e elimine a insegurança jurídica desse vácuo legislativo. Nós não podemos ficar com esse tema em aberto. Primeiro ponto. O segundo ponto, você foi muito bem também em mostrar a divergência entre os votos para se reconhecer que aquele determinado gasto é atribuído ou não a Sérgio Moro. O gasto da segurança é um deles, assim, é um gasto que deve ter conotação eleitoral para que entre no limite. Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Mas não é só essa complexidade do caso. Os gastos com avião, por exemplo, das viagens que Sérgio Moro fez fora do Paraná. Estes gastos são atribuíveis a Sérgio Moro num eventual desequilíbrio na eleição que se deu no Paraná, a viagem que Sérgio Moro fez de São Paulo a Salvador. Os gastos que ele fez na pré-campanha presidencial com publicidade, em qual medida podem ser reputados como passíveis de desequilibrar o jogo da disputa no Senado aqui no Paraná? Portanto, qualquer um que pegar os gastos totais que a petição do PT atribui a Sérgio Moro, teria um cálculo diferente a fazer para chegar à conclusão se aquilo deve ser levado em consideração no limite da pré-campanha do Senado ou não deve ser levado em consideração. Veja que o próprio PT apresentou diversas versões sobre o total que teria sido gasto pelo Sérgio Moro na pré-campanha, que são gastos diferentes daqueles atribuídos ao PL, que por sua vez são diferentes daqueles reconhecidos pela Procuradoria Eleitoral, e, portanto, cada acusador fez seu próprio cálculo. Isso é um sintoma claro de um problema muito maior, o vazio legislativo, que deixa um caso que deveria ser simples se houvesse parâmetros claros, que não deveria gerar insegurança, e esse gerou, torna esse caso difícil e que gera muita insegurança. Porque a insegurança não é só para resolver o caso do Sérgio Moro e os julgadores do caso do Sérgio Moro. É a insegurança que se anuncia em relação à pré-campanha, que já está acontecendo agora em relação às eleições municipais. Qual é a mensagem que a Justiça Eleitoral vai passar aos milhares de candidatos a prefeito e vereador na eleição de 2024, com o julgamento lá do TSE? Do Jesus Mosquera, Luiz Fernando, muito obrigado aqui pela participação. Agradeço muito aqui